Eu quero convidar você a vir comigo mais uma vez para a Bíblia Sagrada, onde estaremos por alguns instantes meditando na palavra do nosso Deus, pois o nosso Pai Celestial, Ele tem uma palavra aos nossos corações. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se assim você puder, e irmos até o livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, 2 versículos apenas, versículo de número 9 e 10, do capítulo 4, do primeiro livro das Crônicas. Diz assim a Santa Palavra: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nunca na história da humanidade será o fim. Deus, Ele sempre tem a última palavra. A última palavra sempre será do nosso Deus. Na história de Jabes, ela nos impressiona porque o livro de 1 Crônicas trata da genealogia, pelo menos o seu início deste livro, e a genealogia trata dos descendentes e vem discorrendo sobre as descendências das tribos de Israel, as 12 tribos. E quando chega no capítulo de número 4, precisamente no versículo de número 9 e 10, o escritor ele faz uma pausa ordenada por Deus e conta uma história de um homem chamado Jabes, da tribo de Judá. A Bíblia nem menciona os seus pais, mas conta que ele, ao ser gerado, a sua mãe lhe deu o nome Jabes, porque ela disse: com dores odeia a luz. Jabes, o seu nome já diz a expressão sofrimento. Jabes, ele tem um histórico de muito sofrimento, de muitas dores, de muita escassez. Jabes, a Bíblia se limita a dizer sobre ele que ele era um homem de dores, muito sofrimento. Penso eu até que a sua vida foi uma vida de muita rejeição, muito abandono, muita escassez, muita dificuldade, muitas dores, muitas decepções. Penso eu que Jabes, ao olharem para ele, diziam: vai lá o desgraçado, o sofredor, o miserável, vai lá o desprovido e outras coisas mais. Mas Jabes, a Bíblia mostra Jabes tomando uma atitude diante da sua vida, diante do momento em que ele estava vivendo. Porque por mais que muitos pudessem dizer de Jabes, é o seu fim, tem um ponto final na sua vida, Jabes, ao olhar para dentro dele, ele dizia: não será o fim, este não é o fim. E a Bíblia diz que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo em sua oração que se Deus mudasse a história dele, se Deus ampliasse os seus termos, se Deus mudasse o quadro em que ele estava vivendo, conjecturando eu, que ele
iria invocar ao Senhor, que a vida dele serviria para modelo de muitas outras vidas. E o texto termina dizendo que o Senhor lhe concedeu o que lhe foi pedido. Veja, através de um ato, através de uma oração, através de um posicionamento de Jabes a olhar para o seu derredor e observar a vida em que ele vivia e não se conformar com esta vida em que ele estava vivendo. Ele fez uma oração ousada ao Deus de Israel. Embora muito rejeitado pela sociedade, até pelos seus, aos olhos de muitos, era o ponto final para Jabes, mas no seu coração isto não era realidade. E ao fazer esta oração ousada ao nosso Deus, Deus, ele concedeu o que Jabes lhe pediu. E o texto diz que Jabes foi o homem mais ilustre dentre a sua parentela. O texto já começa dizendo sobre a vida de Jabes. Jabes, ele deu um salto de uma vida desprovida, uma vida angustiada, uma vida de muita escassez, uma vida de muito sofrimento, de muitas dores, para experimentar da parte do Deus Todo-Poderoso algo sobrenatural, se tornar alguém mais ilustre entre os seus. Somente Deus, o nosso Deus, isto pode fazer. Quem sabe, ao exemplo de Jabes, você esteja nesta condição, vivendo este momento, dizendo, não para você, mas ouvindo alguém dizer para você, este é o seu fim, daí você não passará. Você está condenado a morrer desta maneira, deste jeito. Deus me trouxe aqui para dizer para você que não é o seu fim. O momento em que você está vivendo não condiz de fato com aquilo que Deus ele tem reservado para a sua vida. E Deus só espera de você um posicionamento como Jabes se posicionou. Deus só espera que você venha entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta e fazer uma oração em secreto a Deus, que em secreto Deus lhe ouvirá. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia afirma ainda que tudo quanto nós pedimos a Deus em oração, crendo, nós receberemos. Através da atitude de Jabes, Jabes saltou de uma vida, aos olhos de muitos, uma vida de derrota, uma vida de muita angústia, uma vida de muita tristeza, de muito sofrimento, para uma vida de bênçãos na presença do nosso Deus. Deus, a exemplo de Jabes, ainda quer abençoar. Deus só está aguardando um posicionamento de cada um de nós. E eu lhe convido a tomar esta atitude. Ao exemplo de Jabes, Deus, ele quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Não é o fim. Deus tem algo novo para você. Se posicione neste momento e receba as bênçãos de Deus. Porque o mesmo Deus de Jabes, que é o Deus de Israel, é o mesmo Deus que quer lhe abençoar nesta noite, com bênçãos incontáveis. Receba as bênçãos de Deus, e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família, em nome de Jesus. Deus em Cristo Jesus lhe abençoe.